Eu trouxe hoje a Maria Pereda, que ela é uma cientista, palestrante, química, farmacóloga, escritora de um trio, né, de uma série de livros de ficção, e veio para falar exatamente sobre isso, como acender uma luz na escuridão. Maria Pereda, é um prazer imenso tê-la aqui no programa. O prazer é meu, Beth, estar com vocês. É muito bom estar aqui mesmo. E você e eu temos uma sintonia tão boa que a coisa só fica sinérgica, né? Potencializa. Maria, há pessoas que dizem que o mundo está cada vez pior. Claro, você vê a televisão, o rádio, você vê olhos vistos, assim, agressões, violência. E como se explica tudo isso? Embora eu li um texto que enquanto eu li o texto, eu fiquei toda arrepiada, do Satya Sai Baba, né? Isso. E eu queria que você colocasse mais luz ainda nesse texto maravilhoso, embora a violência, ela toma conta da gente, toma conta da cabeça aos pés. Aí nós esquecemos esse texto maravilhoso em questões de segundos. A gente tem que entender o seguinte, como você bem mostrou nesse texto maravilhoso, nós não estamos em um momento de trevas, e sim em um momento de luz. Estamos sendo expostos à luz. E quando a luz surge, toda a sujeira se torna visível. Todo caos é visível. Só que a forma com que você deve sair do caos é com mais caos. Então, quando você entra num quartinho escuro, sujo ali, onde você guardava as coisas, tranqueiras, e coloca mais iluminação, você é obrigado, neste momento, a tomar a seguinte decisão. Ou você continua vivendo no caos que você agora o vê, visível, a sujeira, a desordem está lá. Então, você tem a opção de viver assim, mas eu tenho certeza que se você decidir viver assim, você vai passar a vida inteira culpando fatores externos e não a si mesmo por não ter tomado uma atitude de organizar isso, de arrumar isso. E a segunda é realmente organizar isso. Para organizar o quartinho, você tem que gerar mais caos. Tem que descer tudo das prateleiras, jogar muita coisa fora, limpar e voltar a colocar o que serve. Esse processo é o processo onde nós estamos agora. As pessoas que estão mais, digamos, nervosas, que estão se comportando com padrões até violentos, são aquelas que estão sendo chamadas para esse processo de transformação e elas não estão faceando o processo. Tem que facear a coisa, você tem que arrumar o seu quartinho, você tem que limpar o seu quartinho porque você o está vendo. Então o fato de você fazer de conta que não o vê, trará a você mais negação de si mesmo, e quanto mais você se nega, mais você vai ter trevas que você está inferindo. Este é o caminho da iluminação? Esse é o caminho da iluminação, porque nós já estamos sobre um processo de iluminação. A iluminação é para todos, mas o livre-arbítrio é o ponto aqui onde nós temos que chegar. A pessoa tem que querer iluminar-se. A luz já está aqui, né? E para ela iluminar-se, ela tem que transformar-se, transformar o seu meio. E o ego fica ali. Tem pessoas que têm um ego assim, né? O ego... É exagerado, isso, né? O ego é o que impede, porque o ego te diz o seguinte, o ego não é seu inimigo, o ego é seu amigo, ele quer preservar você. Só que o ego diz assim, cuidado, se você mudar, você vai se dar mal. Então, exatamente. Fica onde você já sabe que você sobrevive, porque a mensagem do ego é sobrevivência. O ego cuida de você, ele diz, não atravessa a rua sem olhar, ele diz, não come demais senão você morre. O ego falou, come se talvez amanhã você não tenha comida, né? O ego quer te preservar. Veja bem, o ego não é seu inimigo. Mas lidar com o ego requer um pouco de consciência superior. Sabendo que você tem que usar o ego positivamente, tomar conta dele e não ele tomar conta de você. Porque o ego vai te impedir novos caminhos. O ego vai impedir que você se projete numa direção que antes não era a sua.
mas é necessário agora. Então, aquele que não dominar o seu medo, que vem do ego, né? O medo vem do ego. Então, aquele que não dominar o seu medo e não tomar atitudes em direção a esse novo caminho de organização, um caminho de mais poder de si mesmo, tomar conta de si mesmo e tornar-se um ser mais ético, responsável com o meio, não só responsável com o seu quartinho, né? Você tem que começar pelo quartinho. A faxina é dentro de casa. Porque quando você tira os seus ratinhos de dentro de casa, você vai impedir que ratinhos da sua casa acabem indo para a casa dos outros, né? Então, assim, você cuidando de você, você vai estar cuidando dos outros. Então, o passo inicial, que é difícil para as pessoas verem um novo horizonte, o mundo está em processo de transformação. Não há outra alternativa a não ser você pegar o trem que está saindo agora da estação. Esse trem que está saindo agora da estação vai te levar para uma nova realidade. Só que para isso você tem que ter coragem de entrar nessa nova realidade. Tem que ter consciência, aliás, né? Gostaria que você falasse, ter consciência que a ciência da luz é a mente e o cérebro. É tudo a mesma coisa. Então, você tem o que se chama de mente superior, vou dizer de maneira bem simples. A mente superior é ligada com o teu lado divino. Aí você tem, nessa mente superior, você tem a mente terrena. A mente terrena é uma fusão entre a mente divina e o cérebro humano e o ego. Então, essa mente terrena, ela tem uma fusão entre o que eu recebo de cima, que é quem envia. A mente terrena é composta por um processo de processamento, o cérebro apenas processa informação que recebe de cima ou que recebe de baixo. Ou seja, existe uma mente inferior no homem que é o ego. Então o cérebro processa as informações... O ego e o instinto é a mesma coisa. O instinto provém do ego, né? Porque o instinto também faz parte de um processo de preservação. O instinto em si é da matéria física. Então o cérebro processa informações da matéria física, que é uma mente que está na matéria, que é o ego, e é uma consciência que está na matéria, e a consciência superior, que é a consciência divina. Então, esse processamento feito pelo cérebro gera a mente terrena, que é a sua mente aqui, que você está com ela, lá, trabalhando com ela. No dia a dia. Então, quanto mais você recebe de cima, mais luz entra em você, maior a sua capacidade de dominar a mente terrena e tornar-se mais hábil. Então, esse processo de autodesenvolvimento é o processo onde a humanidade está agora mais fortemente. Então, o desafio é permitir abrir espaço sobre si mesma. Ela tem que sair da caixinha dela e tem que caminhar para novos... Sair do casulo, né? Isso, abrir as suas asas e caminhar em direção a novos horizontes. Um novo horizonte dá medo, porque se a pessoa está presa no ego. E o novo horizonte é entusiasmante e encantador para aqueles que não se prendem ao ego e sabem que o divino traz a você tudo o que você precisa. Você tem que confiar nesse caminho, lançar-se ele, fazendo o que você tem que fazer quando tiver que fazer. O problema é que a maioria das pessoas não quer fazer nada, espera que dá um exemplo para ficar bem faça. Claro para o público. Dá um exemplo simples. Ok, tipo assim, a pessoa que mora no interior, exemplo, tá? Basiquinho, e não quer conhecer outras cidades. Não, eu moro nessa cidade, minha vida... Vou nascer aqui, vou morrer aqui, não conheço nada, porque não me interessa. Então ela nega outras realidades. Mas por que você não se interessa? Tem uma cachoeira na outra cidade, você não quer conhecer a cachoeira da outra cidade? Não, eu não quero conhecer, porque eu tenho medo de sair daqui, porque se eu sair daqui, meu gato, meu cachorro, porque eu sei o que eu tenho medo. Então, a pessoa não abre os seus horizontes. Isso é uma informação bem básica, né? Claro. Ela não abre o horizonte porque ela é incapaz de agregar mais coisas a ela. Então, ela vive com um mundo de informação muito pequeno. Então, a primeira coisa para você despertar o nível da consciência é trazer mais informação. Tem que trazer conhecimento. E quando você adquire conhecimento, traz informação, você é capaz de dominar o espaço com mais facilidade. Você dá passos mais largos. Você avança pela vida para novos horizontes. Então, a informação, o conhecimento é fundamental para que você caminhe para novos horizontes.
sem medo, porque o É o conhecimento medo que talvez, né? que traz lógica. Porque aí você fez até eu me lembrar da carta, não sou taróloga, mas a carta do louco no tarô, que ele vai, né? O louco é necessário, né? Ele vai que se projeta. E tem uma proteção divina ali, porque ele vai desbravando. Isso, a carta do louco do tarô, ela tem dois ângulos, né? Então, o que você se projeta positivamente em direção a novos horizontes e o que você não usa, a análise, né? Então você tem que usar a mente analítica sempre, a mente coerente, mas, como eu falei, quando você tem informação, você tem conhecimento, você tem um horizonte tão ampliado que você dá passos como a carta do louco no tarô sem cair no precipício, né? Quem cai no precipício é quem se projeta fechando os olhos e não tem a menor noção do que está fazendo. Então, novamente, a consciência tem que estar presente em todas as etapas da sua vida. E para você estar consciente, você tem que permitir que a luz seja acesa na sua escuridão. E ao ver a sujeira, a poeira e tudo que você tem que mexer, você tem que então estar disposto a mudar o que tiver que mudar, transformar essa realidade, lançar mãos a ela. E a ação. Então a pessoa... Entender que a luz, então, ela vem de dentro. Exato. Para fora. Sempre. Ela vem de dentro, né? Você está a iluminar-se, é o termo correto, porque a pessoa, ela se ilumina. A iluminação não é de fora para dentro, sim, é de dentro para fora. Você está a iluminar-se. Só que para que esse processo seja manifestado, você tem que aumentar o nível de consciência. A consciência é obtida quando você se permite ser aquilo que você é e você não teme o mundo externo. Quanto mais você teme o mundo externo e você se mantém preso sob limites, mais incapacitado você é. Então, facear a vida, olhar de frente para a vida, de peito aberto, tomando as ações que tem que tomar, com serenidade, caminhando no caminho, no tal, como diz, né? O taoísmo asiático, né? Chinês, japonês, caindo em direção ao tal, em direção ao caminho, é como a água que no rio contorna as pedras. Você não vai conseguir remover as pedras do seu caminho, mas você vai, todas elas não, né? Mas você pode moldar-se à situação e contornar a pedra com a sabedoria da água, que nunca fica parada. Ela acha um jeito de passar pelo caminho, né? Então é o que muitas pessoas falam, consciência, que é a ciência da luz, ou você está desperto. É a mesma... São sinônimos. São sinônimos, né, com parâmetros específicos. O ser desperto se confunde, a terminologia, com aquele que então enxerga outras realidades. Ele entra em estado meditativo e vê outras realidades, né? Esse não é o ser desperto. Esse é o ser que tem uma capacidade de visão ou remota ou uma capacidade de visão expandida, que não quer dizer exatamente que ele esteja desperto. O desperto é um ser que não tem medo, é um ser que faceia a vida, é um ser que é responsável por si mesmo e pelo próximo. Ele entende a dinâmica dele, a dinâmica dos outros, a dinâmica da família, a dinâmica da terra, a dinâmica do universo e se associa a todas positivamente. O desperto é aquele que sabe que a responsabilidade dele é maior sobre o todo. E ele coloca sobre ele essa responsabilidade e não joga a culpa nos outros. O desperto, não existe culpados. Nunca. Você está faceando a uma realidade que você criou, você manifestou. Portanto, vá em direção a ela, não fuja, não se joga debaixo da mesa. O desperto não se joga debaixo da mesa. O desperto caminha de peito aberto e sempre se preocupa com o entorno. Então, para nós finalizarmos, porque você sabe, quando a gente conversa, o tempo, a gente não percebe o tempo. Passou voando. Mas é que nós, seres humanos, aqui na Terra, nós estamos caminhando para a iluminação, mesmo que não percebamos. Existe o livre-arbítrio sempre, em toda situação. Aqueles que querem iluminar-se
estão se iluminando. Porque a luz já existe. Isso, e esta terra está sendo separada da terra dos que não querem iluminar-se ainda, porque é inevitável o processo. Aqueles que não querem ainda, impedem esse processo, eles vão se separar e vão ter o seu próprio tempo, até que decidam querer. Você acredita que vão para outra realidade, são terras paralelas, de acordo com a própria ciência hoje, realidades paralelas por ressonância e reflexo. Então, eu sempre digo e uso essa frase, que os semelhantes se unam, porque nós estamos nos unindo para que essa realidade daqueles que são semelhantes e ressonantes se encontrem. E é o que está acontecendo. Então, esses que estão causando caos, e estão se separando, estão se revelando. A revelação agora é muito grande, por isso que a gente vê os políticos estão se dando mal finalmente, né? Não só no Brasil, no mundo. No mundo todo. Existe uma revelação de quem é quem, para que os semelhantes se unam e essa realidade seja separada. Ai, que maravilhoso. Nossa, adorei, sabe? Como eu disse antes de começar o programa, eu nunca tinha pensado desta maneira, como você colocou muitíssimo bem, que a luz já está aqui. Sim. Que há mais luz do que trevas, vamos dizer, que escuridão. Estamos com um momento onde a luz universal nos foca e isso faz com que se acenda a nossa chama interior. E isso dá medo em alguns. Eles têm todo o direito de ter medo e ficar no seu mundo. E nós, que estamos nos iluminando, temos coragem de facear essa realidade, também temos o nosso direito de manifestar uma nova terra, uma nova vida, uma nova forma de lidar com o planeta, com a humanidade. Então, sim, a Terra está melhorando para aqueles que assim são. Puxa, maravilhoso. Gostaria que você deixasse uma mensagem de encerramento e deixasse também um contato, por favor. Então, a minha mensagem é sempre a mesma: seja ético, responsável. Assuma a responsabilidade pela sua vida, pela vida dos outros. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para si mesmo. Esqueça o outro. Olhe para si mesmo, acenda a sua chama, que é esse o trabalho que você tem que fazer aqui. O resto vai acontecer naturalmente. Então, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, podem entrar pela página do Facebook, que é o Sol Negro Livro, que é o nome da minha trilogia de livros, ou pela minha página pessoal, Maria Pereda, M.C. Pereda, que é o meu nome de escritora, ou o meu canal do YouTube, que é o Sol Negro 11, tudo junto, Maria Pereda, ok? Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, eu só tenho que te agradecer, viu? Obrigada. Quero você sempre aqui no programa. Só chamar. Viu? Muito bom, gente. Realmente você traz luz aqui para o nosso bate-papo. E tenho certeza que o pessoal de casa também sente isso. Obrigada. Bom, gente, não esquecendo que na Nirvana, todas as quintas-feiras, nós temos ambulatório gratuito. Reiki, cura prânica, cromoterapia, massagem e outras coisas mais. Nirvana fica em São Caetano, Avenida Senador Roberto Simões 41, telefone 4229-7444. Eu encerro também o programa de hoje com uma frase de Lacordaire, que diz o seguinte: a felicidade é simplesmente uma questão de luz interior.